Olá, meu nome é Manuel, estudo no Colégio Dom Bosco e faço parte do grupo de História no DNA 2.0. Hoje, irei falar a respeito dessa charge que representa o segundo Tratado de Compiègne, aquele que serve de exemplo para a expressão olho por olho, dente por dente. Porém, para entender o tratado, devemos também saber o que aconteceu nos anos anteriores. Em 1918, o ano do primeiro armistício de Compiègne, assinado entre os aliados vencedores da Primeira Guerra Mundial e o Império Alemão, o perdedor. O tratado foi assinado em um vagão-restaurante na França com o objetivo de pôr fim às hostilidades na frente ocidental. Entretanto, as hostilidades no território oriental ainda não tinham acabado, e foi necessário prolongar o armistício 3 vezes até que houvesse um outro tratado, o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi ratificado em 1929 pela Liga das Nações. O tratado definitivamente acabou com a Primeira Guerra Mundial, tendo requisições muito duras à Alemanha, fazendo com que ela perdesse seu prestígio, sendo vista como a vilã e a culpada da Primeira Guerra Mundial. Ela foi obrigada a pagar multas bilionárias devido aos enormes estragos que a guerra causou no continente europeu. Perdeu importantes colônias e territórios, entre eles a Alsácia e Lorena, também sendo obrigada a parar com a produção bélica e reduzir seu exército a 100 mil homens. Bom, agora que já entendemos um pouco sobre o contexto, já dá para imaginar a raiva dos alemães naquela época, né? E essa raiva só foi crescendo no decorrer do período entre guerras, até que surge o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o qual foi fundado em 5 de janeiro de 1919. No início de 1920, Adolf Hitler assume controle da organização e rebatiza-a para Partido Nazista. Alguns anos depois, em 1933, Hitler vira Führer da Alemanha e assume o poder, fazendo com que a Alemanha recuperasse seu status militar e se tornando cada vez mais forte e desenvolvida, querendo vingança contra as potências aliadas. 2 anos após Hitler se tornar Führer, já consegue alcançar 2 de seus objetivos: rearmar a Alemanha e reintroduzir o serviço militar obrigatório, medidas as quais foram proibidas pelo Tratado de Versalhes. Porém, a Inglaterra e a França deixaram isso passar, pois não queriam que houvesse outro grande conflito. 3 anos após essa brecha deixada pela França e pela Inglaterra, em 1936, a Itália fascista de Mussolini decide unir forças a Adolf Hitler e formar o eixo Roma-Berlim, e que depois se tornaria eixo Berlim-Roma-Tóquio. França e Inglaterra, vendo o erro deixado no passado, querem voltar e arrumar. Elas propõem um novo tratado, a política do apaziguamento. Uma proposta feita principalmente pelo inglês Chamberlain, todavia acabou não funcionando como esperado, e Hitler continuou unindo forças e invadindo territórios. No ano seguinte da política de apaziguamento, Hitler uniu forças com mais um importante líder, Joseph Stalin, o líder comunista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Uma aliança que não era de se esperar, porém aconteceu. Essa tal aliança se tratava de um pacto de não agressão, o qual era algo decisivo para que Hitler continuasse sua expansão. O pacto foi feito para que Hitler não lutasse contra Stalin pelo Oriente, fazendo com que ele não tivesse 2 lados para lutar. Acontecimento que ajudou que a Alemanha perdesse a Primeira Guerra Mundial. Além dessa paz, eles também fizeram uma decisão secreta de ocupar e dividir a Polônia. Porém, isso é um assunto para uma outra hora. O canal já tem um vídeo mais detalhado sobre o pacto. É só ir lá e assistir. 1 de setembro de 1939, uma data triste, marcada pelo início da Segunda Guerra Mundial. Nesse dia, Hitler decide invadir a Polônia e, consequentemente, 2 dias após a invasão, a Inglaterra declara guerra à Alemanha. Alguns meses após o início da guerra, Adolf Hitler adota a chamada Guerra Relâmpago, ou Blitzkrieg. Essa tática era baseada em uma invasão rápida, de surpresa e com força total. Os aviões iam na frente, bombardeando tudo, depois os tanques e finalmente a infantaria, assim derrotando e tomando rapidamente os territórios inimigos. E com essa tática, Hitler dominou diversos países, entre eles Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e a queridíssima França. Chegamos no ponto em que queríamos. 14 de junho de 1940, Paris cai nas mãos dos nazistas, os quais estendem a bandeira nazista no topo da Torre Eiffel, simbolizando superioridade e dominação. Porém, nem toda a França foi dominada. O Estado francês manteve a soberania nominal sobre a totalidade do território francês, mas apenas tinha plena soberania na Zona Livre ocupada sul.
a qual era chamada de França de Vicq. Entretanto, a França de Vicq não era totalmente livre. Ela teria de ficar submissa à vontade de Adolf Hitler e obedecer os requisitos impostos. 22 de junho de 1940. O dia mais esperado por Adolf Hitler. Ele obriga os líderes franceses a assinarem um armistício perante a Alemanha e, com sua vingança insaciável, fez com que eles assinassem a rendição no vagão do Marechal Foch, dentro do qual, em 18 de novembro de 1918, foi assinado o primeiro armistício, como relatado no início do vídeo. Aí nós conseguimos ver a vontade da vingança de Adolf Hitler quando ele quer assinar o mesmo armistício de 1918 em 1940, fazendo com que a França seja humilhada. Obrigado por assistir o vídeo e se inscreva no canal.